engenharia danada aqui para montar tudo, né? Bom dia a todos. Ontem nós tivemos um bazar e foi bastante intenso, né? Acho que algumas pessoas ainda não conseguiram se levantar do cansaço, né? Especialmente o Gil, a Eliane, né? Foi na casa deles e a gente é muito grato a Deus pela entrega, pelo esforço de todos, né, que fizeram ontem. Acho que quase todos não estão aqui, inclusive, né? Estão cansados mesmo, né? Mas benção, eles merecem um descanso. Queridos, Felipe, muito bom ter você aqui, sua esposa, né? Sejam todos bem-vindos, viu? Queridos, nós estamos estudando um texto da Palavra de Deus, que é o livro de Marcos. A amiga da Angélica está aqui também. Como é o nome da sua amiga? Graziela. Graziela, seja muito bem-vinda, viu, Graziela? Você sinta-se em casa no nosso meio, viu? A gente tem estudado o livro de Marcos e é um livro, é o primeiro livro escrito no Novo Testamento, melhor dizendo, dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, um dos primeiros livros que a igreja teve. Então a gente optou por gastar um tempo a mais estudando o livro de Marcos inteiro, por causa dessa particularidade. Se for o primeiro livro que a igreja, ou a primeira biografia da igreja, que a igreja teve acesso sobre Jesus, então ele tem uma importância também grande, né? E a gente resolveu ler esse livro todo, estudar ele todo com uma certa atenção. Então eu queria convidar você para ficar mais uma vez em pé. E nós vamos abrir no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Nós vamos ler até o versículo 1 do capítulo 9. Marcos 8, 22, até o versículo 1 do capítulo 9. A palavra de Deus diz assim: Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: Vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: Ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus e seus discípulos deixaram a Galiléia e foram para os povoados perto de Cesareia de Filipe. Enquanto caminhavam, Jesus lhes perguntou: Quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo. Mas Jesus os advertiu de que não falassem a ninguém a seu respeito. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. Enquanto falava abertamente sobre isso com os discípulos, Pedro o chamou de lado e o repreendeu por dizer tais coisas. Jesus se virou, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro. Afasta-se de mim, Satanás, disse ele. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano e não da perspectiva de Deus. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar na sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro e perder a vida? E o que daria um homem em troca de sua vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem nessa época de adultério e pecado, o Filho do Homem se envergonhará dele,
quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Jesus prosseguiu: eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de verem o reino de Deus vindo com grande poder. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos agora que o Senhor abra a nossa mente, o nosso entendimento, para que a gente entenda a Tua palavra e como ela se aplica às nossas vidas. Deus nos proteja da ação do inimigo e de qualquer outra distração que tire a nossa atenção daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Enxergar bem certamente é necessário para a gente viver bem. Quem enxerga bem, vive melhor. Um dos motivos é porque a perspectiva com que a gente olha a vida faz a gente direcionar a nossa caminhada. E o resultado então pode ser bom ou ruim, dependendo de como a gente enxerga. Então, nesse texto que a gente acabou de ler, ou nesses textos, Jesus cura não só uma pessoa da cegueira física, mas ele também vai curando as pessoas na caminhada dele, e os discípulos principalmente, do problema da vista que não consegue ver a vida da forma correta, da cegueira espiritual e existencial. Veja, nem sempre aquele que é cego fisicamente enxerga tão ruim assim. E nem sempre aquele que enxerga com os olhos físicos de forma correta é realmente quem enxerga ou entende a realidade da melhor forma. Jesus está mostrando que, para além da cura física, tem uma outra cura, uma cura emocional, existencial, espiritual, que a pessoa tem que passar. Então, a nossa vida, quando a gente olha sobre essa realidade que Jesus está mostrando, quer dizer, com mais clareza, com a maior clareza que a gente consiga ver a mensagem de Cristo, o reino de Deus, maior clareza também a gente vai entender o próximo passo e vai viver a nossa vida. Ele mostra para nós, por exemplo, que a perspectiva do reino, ela tem certas características. Ele mostra para a gente como construir essa perspectiva do reino na nossa vida e também como negá-la. É possível negar o jeito de Jesus de enxergar a vida, mas ele também no final estabelece uma esperança em nós, para que alguns de nós consigam perceber que mesmo que a gente fracasse agora em enxergar as coisas da perspectiva dele, no final alguns de nós vão ser mantidos inteiros. A nossa percepção da realidade vai ser guiada por ele, até que um dia a gente veja perfeitamente como as coisas são da perspectiva dele. Então o que esse texto, ou esses textos, estão ensinando para a gente? Estão ensinando para a gente que se a gente quiser ser seguidor de Cristo Jesus, se a gente não quiser, não se aplica a gente, mas se a gente quiser ser seguidor de Cristo Jesus, nós precisamos negar que a nossa vida seja preenchida pela lógica e os prazeres do presente momento, e nos entregarmos com toda a intensidade possível a Cristo e ao seu reino, e por Cristo e por seu reino, esperando que a recompensa que nós vamos ter no futuro vale muito a pena, mas além disso, vivendo no presente a amizade que ele tem para nós. Então o que esse texto está dizendo para nós? É que se a gente quiser ser seguidor de Cristo Jesus, a gente tem que negar os prazeres e a lógica do momento, por algo que ele vai entregar para a gente no futuro. E nessa caminhada a gente ainda tem a presença dele como amigo do nosso lado. Então, existem alguns princípios então que a gente pode tirar desse texto para as nossas vidas. Primeiro princípio, que a perspectiva do reino, ela precisa ser compreendida e vivida a partir das palavras e ações de Cristo Jesus. Veja, a perspectiva, o jeito de olhar a vida do reino de Deus, ela tem que ser entendida a partir daquela forma que Cristo ensinou para a gente, e não a partir da forma como muitas vezes a igreja, ou certos líderes, ou o mundo lá fora diz para nós que a gente tem que enxergar. Então, quando nós olhamos esse texto, Jesus começa o texto ensinando, ou melhor dizendo, curando um cego fisicamente, um cego que não consegue ver. Mas por que ele se importa com isso? Por que curar esse cego, se do ponto de vista da eternidade, a vida desse cego vai acabar agorinha? Por que se preocupar com essa pessoa que vive uma cegueira física diante de uma sociedade que não valoriza o cego? Parece que a resposta já está aí. Jesus se preocupa com ele, Jesus se importa com ele,
Porque na perspectiva do reino, se preocupar com o outro faz parte da nossa caminhada. A primeira pessoa que diz que não se preocupar com o outro faz parte do olhar dele, do jeito como ele enxerga a vida, é Caim, o primeiro assassino da história. Então, todas as vezes que nós não nos preocupamos com o outro, não temos compaixão com o outro, a gente se liga na perspectiva que Caim teve lá atrás e todo mundo na história teve na sequência de não se preocupar com o outro. Então, a perspectiva do reino de Deus, então, estabelece para a gente, na primeiro olhar, no exemplo de Cristo Jesus, que a gente se importa com o outro, mesmo como a sociedade do lado diz para a gente não se importar. Quem que é o cego nessa cultura do primeiro século? A gente não precisa fazer muita força. O cego, o deficiente, na cultura do primeiro século, é muito similar ao cego e ao deficiente na nossa cultura hoje. Pode até ter pessoas que se preocupem com eles, mas a sociedade como um todo não se preocupa com eles. Mas lá atrás ainda tinha algo mais sério ainda. Quem tinha algum problema físico, algum problema que ele carregava na vida dele, era tido como uma pessoa que não era abençoada, que não era aceita no templo, não era aceita na instituição da religiosidade da época. Então lá atrás era ainda mais sério talvez do que hoje. Mas Jesus não só faz isso, ele vai até o cego e cura o cego, mas não é dito para nós que o cego foi curado pela fé dele. A gente não sabe, não tem essa informação. Ao contrário, passa toda uma informação nas entrelinhas que a fé que está atuando ali é dos amigos do cego e não do cego. São os amigos do cego que trazem o cego até ali, exatamente como aconteceu no caso daquele paralítico que desce pelo telhado. Então é a fé de quem que está em exercício aqui? Ao que tudo indica, é dos amigos. Mas pode isso? Bom, pelo texto parece que é isso que está indicando. Mais do que isso, Jesus pega esse cego e leva ele para fora da vila. Por que Jesus não cura ali na frente de todo mundo? Inclusive na frente dos amigos que trouxeram ele até Jesus. Jesus leva ele lá para fora. Por quê? Será que Jesus está buscando fugir mais uma vez da popularidade? Será que ele está fugindo mais uma vez da fama forçada? Eu vou fazer aqui e todo mundo vai gostar de mim? Eu vou ganhar vários likes? Eu vou ganhar a atenção de vocês se eu curar esse cego? Parece que Jesus está mostrando para nós que no reino de Deus não se busca fama. Nós não fazemos uma propaganda daquilo que aconteceu no passado. Nós mostramos de novo para que o reino de Deus veio. Veja, Jesus está construindo a perspectiva do reino. Nós não estamos lidando com uma religião que tem que ser propagada através de uma fama barata, a propaganda que traz as pessoas porque nós encontramos aquilo que elas realmente precisam e estão buscando. Jesus não vai por esse caminho do marketing. Ele leva esse jovenzinho, essa pessoa cega, para fora da vila. E quando ele leva lá, ele usa um jeito esquisito para curar esse cego. Ele cospe no olho do cego. Mas em lugar nenhum, eu não conheço cultura que cuspir no rosto é uma coisa legal de acontecer. Mas Jesus usa um cuspe para curar o cego. E não só isso. Ele cospe a primeira vez, depois põe a mão e ainda não curou completamente o cego. Quer dizer, ele ainda pergunta para o cego: você está vendo? E o cego fala: não, estou vendo mais ou menos. Estou vendo os homens, parece que são árvores. É um negócio meio esquisito. E Jesus coloca a mão mais uma vez e cura ele. Por que será que Jesus usa uma forma esquisita para curar aquele cego? Eu tenho uma pista. Me parece que Jesus está querendo fugir dos espaços comuns, dos clichês. Parece que Jesus está fugindo dos métodos. Parece que Jesus está querendo fugir das pessoas tentarem encaixar ele dentro de um pacote já pré-estabelecido dentro das religiões. Veja, o que Jesus está fazendo com eles, talvez é mostrar para eles: olha, não vem tentar criar a partir disso aqui, do que eu estou fazendo, um jeito de vocês agora transmitirem uma religião. Não é isso que eu quero para vocês. O reino de Deus não tem a ver com pacotes que nós entregamos para as pessoas. Então tem um conjunto de coisas, mesmo nessa história que começa, que nós lemos, um conjunto de coisas que Jesus está mostrando que a perspectiva do reino não funciona igual à perspectiva das outras religiões. Nós não estamos aqui
criando mágica, nós não estamos aqui criando maneiras de manipular o sobrenatural. Não é isso que nós estamos fazendo. Parece que Jesus está mostrando para eles, olha, não é isso que está acontecendo, não vai nessa direção. E aí ele manda esse jovenzinho voltar para a casa dele sem passar pela vila. Parece que ele repete mais uma vez aquilo que ele falou em outros locais e vai falar no próximo parágrafo. Não faça propaganda. Não vá por aí falando. Não apresse algumas coisas que não são para ser apressadas. Veja, ter fama pelas coisas certas e na hora certa, de forma legítima, não tem nenhum problema dentro do Evangelho, dentro do reino de Deus. Mas ter uma fama forçada, porque nós ficamos falando de algo e avantajando os resultados, para que as pessoas criem desejos, e isso não tem a ver com o Evangelho, isso tem a ver com marketing, isso tem a ver com outras coisas, mas não com o Evangelho. Jesus quer entrar na vida de cada um de nós, por uma experiência relacional, não uma experiência com propaganda. Ele quer entrar dentro da nossa história, porque Ele quer se relacionar com os nossos dramas pessoais. Ele quer se relacionar com as nossas características pessoais. Ele quer entrar dentro da nossa casa e conversar com a gente. E não conversar com politiqueiros ou religiosos, ou pessoas que dizem saber aquilo que nós queremos e aí fazem um conjunto de ações e métodos para pegar a gente para a religião ou para a realidade deles. Jesus quer entrar dentro da nossa casa e se relacionar com a gente de forma pessoal. Essa é a perspectiva do reino. Veja, da perspectiva do reino, a rejeição e o sofrimento têm que fazer parte da nossa caminhada. Então, quando Jesus está curando esse cego, é só uma narrativa. Parece que vai se construindo algumas coisas, como em outros momentos, mas talvez não fique tão claro, talvez Jesus não esteja realmente querendo dizer que ele não é uma pessoa ali para ser um grande religioso, um grande líder, um grande político. Talvez ele está fazendo isso, mas em algum momento ele vai se lançar, vai lançar sua candidatura. Em algum momento ele vai falar, eu sou sim o grande homem, é porque até agora eu não quis dizer para vocês, mas olha só como eu sou grande. Não. Quando ele está mostrando o exemplo dele é uma coisa, mas quando ele vai falar, aquilo que ele está mostrando se concretiza ainda mais claramente na lógica do reino de Deus, que não é a mesma lógica da cidade, da sociedade, do mundo que a gente vive. Qual que é a lógica? Que quem quiser seguir a Cristo Jesus tem que se negar e tem que assumir a cruz de Cristo Jesus. Essa é a perspectiva do reino de Deus. Não só o jeito com que Jesus faz aponta nessa direção, mas quando ele explica porque ele faz daquele jeito, ele também aponta na mesma direção. A lógica do reino de Deus é que quando a gente seguir a Cristo Jesus, vai haver peso para ser carregado, vai haver uma cruz para ser carregada, vai haver sofrimento. Toda a lógica que ele está construindo é que nós precisamos pegar a nossa cruz e seguir a Cristo Jesus, negando a nossa vida como uma mensagem central que o Evangelho traz para nós. Qual que é a mensagem central do Evangelho? Que todos os prazeres desse tempo, todo o benefício que a gente pode ter no presente momento, tudo isso é relativizado, tudo isso só é importante na medida que essas coisas apontam para Cristo. Então, finalmente, o que ele está dizendo é, só é importante na vida o relacionamento com Cristo Jesus. É isso que ele está dizendo para nós. Essa é a perspectiva do reino. Não é a perspectiva das outras religiões. A perspectiva das outras religiões é, venha para cá e nós vamos dar um monte de benefícios para vocês. A perspectiva do reino é, negue tudo aquilo que você quer. Negue tudo isso, todos os prazeres que você desejou. E agora jogue a sua esperança de ter prazer, de ter significado, de ter coisas realmente valorosas. Toda essa expectativa joga para Cristo Jesus. É Ele que pode te dar o prazer verdadeiro, não só para 80 anos de vida, mas para toda a eternidade. Não só para alguns momentos de experiência de alegria, mas uma experiência de alegria indizível, como Pedro diz em sua carta, que invade toda a experiência. Então essa é a perspectiva do reino.
Eu sei que muitas pessoas podem não achar muito interessante o Evangelho a partir dessa perspectiva. Não é mesmo. Se você olha o Evangelho a partir dessa existência curta de vida, de 80 a 100 anos, o Evangelho está dizendo para nós que nem sempre as coisas vão funcionar, que nem sempre as coisas vão ser boas. Mais do que isso, o Evangelho está dizendo para nós que pessoas vão nos perseguir, e mais do que isso, que nós mesmos temos que assumir uma postura de vida de negar prazeres temporários, ter prazeres que estão agora nessa vida por um prazer muito maior. O que o Evangelho está chamando a gente para fazer é olhar para 80 anos de vida e comparar com uma eternidade de vida. E está falando, troque um bem menor por um bem maior. É isso que o Evangelho está propondo para nós. Ele não está dizendo para nós que ele vai transformar 80 anos de vida numa super vida, uma vida que não vai ter doença, não vai ter nada. Ele não está dizendo isso para nós. E isso quem está dizendo é o budismo. Isso quem está dizendo é o islamismo. Isso quem está dizendo é vias ou caminhos de alguns cristianismos que tem por aí. O Evangelho do Senhor Jesus está dizendo para nós que a gente troca hoje a nossa vida por uma vida que tem um significado eterno. É isso que ele está dizendo para nós. Quem negar a sua vida agora, prazeres linkados ao presente, a esse momento, vai ter uma eternidade de prazeres que a gente não consegue nem nominá-los. Bom, o principal que ele coloca aqui é que o Filho do Homem vai estar em pé diante de Deus, diante da plateia mais seleta do universo, o Santo Deus e seus anjos, e falando, ele, ela, essa pessoa faz parte do nosso lar. É isso que ele está falando para nós. Esse é o Evangelho. O Evangelho é mais do que isso, tem mais coisas a serem faladas, mas nunca menos do que isso. O Evangelho é negar a esse momento, ser preenchido por esse momento, para que a gente seja preenchido por aquele outro momento e lugar que é conhecido como o novo céu e a nova terra, a presença de Deus em nós. Então, a perspectiva do reino de Deus, ela precisa ser compreendida a partir das palavras e ações de Cristo. Segundo, a construção da perspectiva do reino de Deus, ela é progressiva. A gente vai transformando o nosso olhar na caminhada. Ele vai se expandindo, se ampliando, e a gente vai percebendo cada vez mais o reino de Deus. No entanto, ela começa como uma decisão pontual na história. Tem um momento na história que eu falo, a minha vida pertence a Jesus. Eu nego tudo para trás e daqui para frente pertence a Ele. Veja, quando nós olhamos essa história, Jesus, na sequência da cura aos cegos, da cura do cego, Jesus chama os discípulos para sair da Galileia e para Cesareia de Filipe. Galileia já está ao norte, mas agora ele vai mais para o norte ainda, na direção do Líbano, da Síria. Ele está subindo. E nessa Cesareia de Filipe, Filipe é um dos 4 filhos de Herodes o Grande, aquele que tinha mandado matar todas as criancinhas da época de Jesus, porque estava tentando pegar ou achar o Messias. E ele vai nessa direção, e é interessante porque a direção que ele está indo é na direção dessa Cesareia de Filipe, de um local onde tem uma caverna, e dessa caverna sai água que vai dar no Jordão. Não é a única fonte de água que vai dar no Jordão, é uma das 3 que sai e vai dar no Jordão. E naquele local, Filipe, na verdade foi antes mesmo de Filipe, mas Filipe fez um templo ali a um Deus que era adorado ali. Bom, vários deuses eram adorados naquele local, mas um específico era adorado, era o Deus que cuidava dos pastores e dos seus rebanhos. Veja, vários deuses sendo adorados. E o governador, o filho do imperador daquela região, cria um templo para um Deus que cuidava dos pastores e dos rebanhos. E eu fico imaginando Cristo indo naquela direção. Ele está saindo de um local onde o monoteísmo é mais reinante, onde o Israel de Deus está sempre falando de Jeová, e ele está indo em uma direção que vários deuses são falados, e um deles, inclusive, fala de pastores, que ele se apresenta como um bom pastor. E aí ele está indo e ele pergunta para os discípulos, quem é que os homens dizem que eu sou? Quer dizer, não é só, ou pelo menos o que aparece nas entrelinhas, não é só os homens lá de Israel. Parece que Jesus está querendo forçar neles mesmos uma resposta, uma reação.
vocês estão vendo o tanto de deuses que tem aqui? Olha toda essa história que tem aqui. Qual que é a reação de vocês a mim? Quem vocês acham que eu sou? Quer dizer, Jesus está já caminhando com eles no meio de uma sociedade adúltera, desleal, que não procura a Deus, que não tem só um Deus, vários deuses, numa sociedade cheia de opções, cheia de descaminhos, e ele está caminhando numa direção que vai mais ainda com opções, mais descaminhos, e pergunta para eles: e aí, o que você acha que eu sou? Parece que é muito similar com o que ele faz com a gente. Nós estamos numa sociedade cheia de opções, cheia de deuses, cheia de ganância, cheia de desejos, cheia de vontades por prazer e por significado. E aí Deus olha para nós em alguns momentos, e eu creio que esse, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é o principal, e pergunta: e aí? E você? O que é que você acredita? Quem é que você acredita de verdade? Quer dizer, parece que Jesus joga eles num processo, literalmente, numa caminhada, em que eles vão sendo questionados. E nesse momento, Pedro é tocado pelo Espírito. A gente sabe porque em outro momento, a narrativa desse mesmo momento, mas em outro evangelho, Jesus fala que isso foi revelado a você pelos céus, pelo Espírito Santo, por Deus. Porque Pedro fala: o Senhor é o Messias. Por centenas de anos, nós tivemos a expectativa de que o Messias viria. Por centenas de anos foi criado dentro da nossa cultura, da nossa experiência, que viria um homem representando a Deus, e esse homem mudaria toda a história. E Pedro fala: o Senhor é esse Messias. Não interessa o que os outros dizem, não interessa o que o meu ambiente em volta sugere para mim que o Senhor possa ser. Eu sei que o Senhor é o Messias, o Senhor é o Salvador, o Senhor é o nosso Senhor, o Senhor é quem nós queremos ir atrás. Não, diante disso, Jesus olha para ele e reconhece o quê? Que ele entendeu. Quer dizer, a voz de Pedro, ou na voz de Pedro, tem a voz de Deus. Na voz de Pedro, ouve-se a voz de Deus. Quando lá atrás nós olhamos em 1 Samuel capítulo 3, que conta a história de um menininho com 12 anos de idade, que começa a ouvir a voz de Deus nas madrugadas, Deus chamando ele para um relacionamento. E quando a gente vai lendo, na medida que vai passando o capítulo 3 de 1 Samuel, esse rapazinho, esse mocinho, Samuel, que está sendo contada a história dele ali, vai crescendo até que chega no final do capítulo 3. Parece que foi curto, mas na verdade é uma história de uma vida, talvez 20 anos da vida desse garoto. E agora, quando Samuel fala, o povo inteiro sabe que é Deus que falou. Então parece que essa história se repete na vida de alguns homens e de algumas mulheres. Quando nós aprendemos a ouvir a voz de Deus, à medida que nós vamos caminhando, em algum momento a nossa voz vai se tornando um testemunho do que a voz de Deus está dizendo. Veja, é um processo, é uma caminhada. Ele está ouvindo e ele fala aquilo que ele ouviu de Deus. Olha que bonito esse processo. Veja, no meio dessa caminhada, desse confusão, dessa alienação, e só para ficar claro, o cristianismo como religião é sim o ópio do povo, assim como é a política, assim como são as outras religiões, assim como são as ideologias todas, assim como é esse jeito de querer achar autenticidade longe de tudo e de todos, longe de lei. Tudo isso aí aliena a gente de Deus, tudo isso aí aliena a gente da vida, tudo isso aí confunde o nosso interior e afasta a gente de onde pode haver coesão, consistência, de onde pode haver reais significados verdadeiros que possam conduzir a nossa vida. Então, quando a gente olha para esse grupo de discípulos sendo caminhado ou levado no meio dessa confusão toda, a voz de Deus aparece no meio deles e esclarece para eles o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Negar a si mesmo e pegar na sua cruz. Essas duas ações estão num tempo verbal que é o aoristo. Eu tenho falado desse tempo verbal. Não tem em português esse tempo verbal, no grego só que tem. E ele fala de uma ação completa na história.
É como se Deus estivesse, ou Jesus, ou Deus estivesse vendo de cima da história e ver uma vida inteira da pessoa. Então, aquela pessoa que a vida dela foi caracterizada por negar a si mesmo e pegar a cruz e seguir a Cristo Jesus, essa pessoa, ela tem a ver comigo, tem a ver com o meu reino, minha vida está neles. Mas a próxima palavra, que é seguir a Cristo Jesus, ela está num presente imperativo. Veja, parece que ele está dizendo de novo sobre esse processo, de que se há nas nossas vidas, se a nossa vida é caracterizada por negar a si mesmo e tomar a cruz, é natural, é consequente, é resultado esperado na vida dessa pessoa que ela siga a Cristo Jesus, que ela se pareça com Cristo Jesus, que ela ande do mesmo jeito que Cristo Jesus andou. E a gente pode olhar a mesma construção em outro sentido. Quando eu vejo alguém que anda como Cristo Jesus, fala como Cristo Jesus, que tem a sua vida focada em Cristo Jesus, é porque isso aconteceu antes lá na vida dele lá atrás, quando ele negou a si mesmo e pegou a sua cruz para caminhar. Não é um processo, tudo está falando de uma caminhada com Jesus, que à medida que nós vamos indo, a nossa perspectiva, a nossa visão da realidade vai se ampliando. Então, a construção da perspectiva do reino de Deus em nós, ela é progressiva, mas ao mesmo tempo, ela tem um ponto onde ela se inicia, ela tem uma decisão que nós fazemos. Eu quero andar com Cristo Jesus, e por isso eu abandono todos os meus desejos, as minhas vontades, as minhas decisões, os meus caminhos, para seguir só o caminho dele, e aquilo que linka a minha vida com Ele, que conecta a minha vida com Ele, que aponta para Ele, isso eu faço. Então, terceira coisa que nós podemos ver a partir daí, se a perspectiva do reino pode ser construída, e ela é progressivamente construída, a perspectiva do reino também pode ser negada na minha vida. Eu posso negar e enxergar a realidade a partir da perspectiva do reino de Deus. Veja, a negação da perspectiva do reino ocorre, esse é o terceiro ponto, quando desejamos mais a lógica e os prazeres do presente do que o próprio Deus, do que a própria palavra de Deus, do que Jesus. Quando eu prefiro ter os prazeres do momento presente, sem conexão, ou até destoando, ou indo contra a presença de Deus na minha vida, quando eu abraço a lógica da cidade, da sociedade, a lógica de funcionamento independente, sem Deus, sozinho no mundo, quando eu abraço isso, eu acabo, como resultado, negando na minha vida a perspectiva do reino de Deus. Eu não consigo enxergar a vida do ponto de vista do reino de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, fala exatamente sobre esse fato. Fala que ali nós construímos o nosso olhar a partir de uma mente que é renovada constantemente. Aí ele termina, então vocês vão poder conhecer a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Quem é que vai conhecer a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável? Aqueles que caminharam, fizeram uma caminhada de construção do olhar para ver o mundo da perspectiva de Deus. Mas se eu não faço isso, se eu nego isso na minha caminhada, eu nunca vou entender que seguir a Cristo Jesus negando a mim mesmo é uma coisa boa a ser feita. Então eu nego o olhar a vida da perspectiva do reino de Deus. Então Pedro, que acaba de ser voz de Deus na vida daquelas pessoas, agora ao ouvir Jesus falando a perspectiva do reino com palavras, negue-se a si mesmo, eu mesmo estou indo para a cruz, vou morrer, e ao terceiro dia eu vou ressuscitar, que inclusive tem esperança na palavra de Cristo. Mas Pedro interrompe a Cristo, leva Jesus para fora. Por que será que Pedro levou Jesus para fora? Será que Pedro olhou o comportamento de Jesus ao tirar o cego da cidade e ir para fora, da vila? Será que Pedro pensou assim, agora eu vou fazer igual Jesus fez? Eu vou tirar Jesus do meio para não envergonhá-lo, para não chamar atenção para mim, porque afinal de contas eu sou imitador de Cristo Jesus também, Então ele tira Jesus e fala, acho que o senhor está se enganando, mestre, não fala sobre essas coisas. E Jesus conversa com ele numa boa, fala, não, quem sabe, vamos fazer uma votação na próxima assembleia da reunião da comunidade do reino, dos discípulos, É isso que Jesus fala. A
afasta-se de mim, Satanás. Eu não conheço nada que pode ser mais decepcionante para a caminhada de um crente de verdade do que ouvir que a minha voz se confundiu com a voz de Satanás. Quando a voz de Pedro fala, na verdade, são coisas que têm a ver com posicionamentos simplesmente humanos. Quando a voz de Pedro é simplesmente um ponto de vista humano, Jesus liga esse ponto de vista humano à percepção da realidade de Satanás. Não é eu que estou falando isso, olha como Jesus fala isso para Pedro: afasta de mim, Satanás. Você considera as coisas apenas do ponto de vista humano. Veja, a conclusão de Jesus, ao ver uma lógica absolutamente humana, é Pedro que está falando, é ele que está construindo um raciocínio, é ele que está construindo, a partir da sua experiência, pensamentos e frases, que ele fala então esses pensamentos e frases saindo dele mesmo. Mas quando nós passamos algo que é simplesmente ponto de vista humano, o que nós caímos é na voz de Satanás. Jesus está falando para nós que não há possibilidade de nós vencermos essa armadilha de pensamento, de mente, sem ser pela ação do Espírito Santo de Deus. Ele está falando que há um processo na nossa lógica, no nosso cérebro, na nossa caminhada, que nós vamos sempre fracassar em seguir a voz de Deus, a não ser que a gente imite, a não ser que a gente profira, a não ser que a gente fale, pense, raciocine, arrazoe a partir daquilo que Deus constrói em nossas vidas. Paulo fala isso em alguns locais. Em Romanos 12, como eu falei, ele fala que tem que ter um processo de transformação da nossa mente. Em 2 Coríntios, capítulo 2, eu acho que vale a pena nós lermos esses textos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, ele fala o seguinte: quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Aí ele fala, nós, porque nós temos a mente de Cristo Jesus. Ele não está dizendo porque nós conseguimos pensar naturalmente como Cristo Jesus. Ele está falando, nós temos a palavra de Deus, nós temos o testemunho de Cristo. Nós conseguimos entender a Deus na medida que nós olhamos para o que Cristo falou e vivamos isso. Nós conseguimos entender a razão, o raciocínio, o jeito como Deus pensa e decide as coisas, como nós olhamos para Cristo Jesus e vemos como Cristo pensou e decidiu as coisas, e fazemos da mesma forma. Então ele está falando, nós temos essa mente de Cristo em nós. Segundo a Coríntios, Paulo continua a mesma lógica, falando da mente. No capítulo 10, versículo 3 e 5, ele diz o seguinte: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos armas poderosas. Quais são essas armas? Oração, batalha, guerra espiritual. Nós vamos agora fazer uso de poderes, de milagres, de sinais e maravilhas. Olha quais são essas armas poderosas. E não as armas do mundo, mas para as armas que eles usam para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo cada e todo pensamento rebelde, ensinando-os a obedecer a Cristo Jesus. O que ele está falando? Que o cerne da nossa batalha é a nossa mente, é a nossa vontade, são as nossas emoções, são como nós nos entregamos para pensar ou não no reino de Deus e como ele se aplica às nossas vidas. Ele fala isso em vários textos. Por exemplo, em 1 Timóteo, ele alerta a gente para o fato de que esse problema da batalha da mente vai chegar até ambientes que vão transformar a coisa bastante escura. Olha só, 1 Timóteo capítulo 4, o Espírito afirma que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, ensinamentos de demônios,
que vem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja a mente está morta. No capítulo 4, agora do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele fala algo ainda mais pesado. Ele fala o seguinte, capítulo 4, versículo 3 de 2 Timóteo: pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos, buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agradam a seus ouvidos. Em outras versões fala, apenas aquilo que faz coceira nos ouvidos, que agrada aos ouvidos. Quando nós olhamos em 1 João, primeiro, para não ficar só em Paulo, 1 João fala a mesma coisa, e ele coloca uma responsabilidade em nossas costas. Ele fala em 1 João capítulo 4, não acreditem em todo espírito, ou em toda espiritualidade, ou em tudo que é dito como se fosse espiritual, mas ponham à prova para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, de que essa espiritualidade vem de Deus, de que essa verdade realmente veio de Deus, pois há muitos falsos profetas. A gente poderia continuar, ir para o Antigo Testamento, para o Novo Testamento, vários locais da palavra de Deus fala que a forma como nós negamos a convicção, a percepção, enxergar a vida da perspectiva do reino, é deixar que a nossa mente seja lançada e empurrada na direção de falsas doutrinas, mentiras, heresias, desejos absurdos, noções de fé e de sobrenatural que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Veja, é muito sério isso, pelo menos agora nós podemos ver nesse texto. Alguns talvez não falam com essa seriedade, mas aqui fala com toda a seriedade que nós podemos ver nesse conjunto de textos que falam sobre a batalha pelas nossas mentes, a batalha pelo coração dos homens, porque ele diz o seguinte: quem tiver vergonha de afirmar essas coisas acerca de Jesus, quem não conseguir se colocar de pé diante de uma sociedade cruel com os cristãos, quem não tiver coragem de colocar o pé e ficar firme, mesmo quando todos vierem contra eles, diante da plateia mais seleta do universo, Deus e os santos anjos, Jesus também vai ter vergonha dessa pessoa. Olha como é pesado esse texto. Ele está dizendo: Pedro, meu filho, se você tiver vergonha de afirmar diante dos outros lá fora, e da gente aqui também, que nós temos que negar a nós mesmos e morrer por causa do reino, pelo nome e pela honra do nome de Cristo Jesus, se você tiver vergonha de fazer isso agora, Pedro, você não tem chance no futuro. O Filho do Homem, e Jesus está dizendo, eu mesmo vou ter vergonha de você lá na frente. A palavra é literalmente se colocar de pé diante das testemunhas, diante da plateia, diante das pessoas. Se você não se colocar de pé agora, e você deixar o seu coração ser dominado por temor de homens, pelo medo do que outros vão pensar, vão dizer, medo das pessoas olharem para você e chamarem você de doido, ou chamarem você de desvairado, ou chamarem você de bobo, de ingênuo, se você tiver vergonha agora, ou medo agora, de ir para a cruz junto comigo, vai chegar o dia lá na frente, Pedro, que eu não vou ter como, eu também vou ter vergonha de você. E eu fico imaginando todos os outros discípulos em volta dali, e vem o mais corajoso entre eles, o mais forte entre eles, o que mais rapidamente expressa o que pensa e que mostra para todos a verdade que ele entendeu, que não tem vergonha. Eles estão todos eles vendo Pedro e falando: se para Pedro não tem esperança, vai ter esperança para nós, vai ter esperança para cada um de nós aqui. Eu penso que todos eles ali, os discípulos, e agora olha para a multidão que está em volta, porque Jesus fala isso para os discípulos e para a multidão em volta: se vocês tiverem vergonha de mim e das minhas palavras, não há esperança para vocês no futuro, pois eu, diante da plateia seleta, mais seleta do universo, não vou ter outra opção a não ser negar, ter vergonha de vocês. Então, é possível
a gente negar a perspectiva do reino de Deus. Deus é misericordioso. A misericórdia dele não tem fim, mas a paciência dele tem limites. Jesus está mais uma vez falando isso. Tem um monte de gente aqui na minha frente. Então presta atenção, Pedro, não é só para você. A minha misericórdia está aberta para todos. Todos aqui, Pedro, não importa o seu problema, não importa o seu pecado, não importa quão distante eles foram de mim. Mas veja, a minha misericórdia está aberta para todos eles. Mas vai chegar o dia em que a minha paciência vai chegar ao limite. A minha misericórdia não tem fim. Ela perdoa quaisquer pecados. Mas a minha paciência tem um tempo na história que ela vai chegar ao seu limite. E aí, qual a esperança que nós podemos ter de nos mantermos em pé perfeitamente, sem negarmos a Cristo Jesus em nenhum momento? Esperança nenhuma, não em nós. E é assim que parece que esse texto termina. O versículo 1 do capítulo 9, parece que ele está fora de contexto. Porque Jesus termina falando num tom de julgamento. Mas de repente ele termina com esse versículo, essa parte do texto. Ele diz, Jesus prosseguiu, versículo 9, capítulo 9, versículo 1. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui nesse momento não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Eu acho que nessa hora, talvez Pedro e alguns respiraram fundo e falaram, então há esperança. Não há esperança para a gente. Mesmo quando o mais valente entre nós cai, mesmo quando o mais capaz entre nós não consegue se manter de pé, mesmo assim há esperança. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, nós estamos numa caminhada, nós estamos num processo de ir crescendo a nossa percepção sobre o reino. Vocês irem percebendo cada vez mais o que é o reino de Deus. Ok, Pedro, você pisou na bola agora, você falou algo e demonstrou algo que está no seu coração, que está absolutamente errado, é voz de Satanás na sua vida, mas volta atrás, assume a coragem do reino, assume de novo, e mais uma vez, que você tem que negar os prazeres e a lógica do tempo presente, para que você possa colher no tempo futuro a vida eterna, e no tempo presente a amizade com Cristo Jesus, a vida plena nesse momento. Veja, uma negação na nossa vida, negar a si mesmo, é um processo que se inicia a cada manhã. Da mesma forma como a cada manhã se inicia novamente, ela volta novamente para nossa, ou deveria voltar para a nossa mente, a percepção da misericórdia de Deus. A cada momento também, a cada manhã, deveria nascer em nós esse desejo de novo, de rejeitar os prazeres do momento presente, a lógica do momento presente, por Cristo Jesus, pela cruz de Cristo Jesus, por assumir o reino de Deus e as coisas que apontam para o reino de Deus. Então ele está falando para a gente, olha, a cada momento, faça isso. Quando isso caracterizar na sua vida, quando houve uma decisão lá atrás, de que você negou a sua vida para caminhar com Cristo, mesmo que haja momentos em que você tropece aqui, mas Jesus está falando, mas o Senhor vai manter você firme até o final. E alguns dos que estão aqui não vão se perder. Eles vão ver o reino de Deus vindo com poder. Pedro, meses depois, se levanta diante de uma comunidade de mais de 3.000 homens e cheio do poder de Deus. De novo, é a voz de Deus. Pedro, em Atos capítulo 2, agora cheio do poder de Deus, prega com a autoridade que ele queria ter tido aqui, mas não teve, porque aquilo era a voz de Satanás, ou ele deu voz a Satanás, e por isso ele foi voz de Satanás. Mas em Atos capítulo 2 se comprova a esperança que Cristo coloca em Atos capítulo 9, versículo 1. E essa mesma esperança ele traz e ele aplica para cada um daqueles que caminham com ele. Judas capítulo 1, ou Judas, porque não tem 2 capítulos, é um capítulo, no versículo 24, ele termina o texto, Judas, o irmão mais novo de Jesus, não o que traiu Jesus, mas o irmão mais novo de Jesus, ao escrever a sua carta, ele termina assim, capítulo 1, versículo 24.
toda glória seja aquele que é poderoso para guardá-los de cair e para levá-los com grande alegria e sem defeito à sua presença gloriosa. Aquele que é poderoso para nos guardar, a Ele seja toda a glória. Então, qual que é a esperança? A esperança da perspectiva do reino se mostra na fala de Cristo de que alguns de nós vamos permanecer firmes até o final. Você faz parte desses? Como que a gente conclui esse sermão? A gente conclui fazendo cada um de nós a pergunta para nós mesmos: eu faço parte desses que vão estar firmes até o fim, que o Senhor Jesus está guardando? Ou eu faço parte daqueles que negam a Cristo hoje e por isso lá no futuro Jesus não vai se colocar em pé diante do Rei do Universo, do Senhor do Universo, em favor deles? De qual grupo eu faço parte? Eu faço parte do reino das trevas ou eu faço parte do reino da luz? Qual grupo que eu faço parte? Essa é a pergunta mais importante da nossa vida. A quem eu pertenço? Hoje é dado mais uma vez para cada um de nós um momento da gente parar e perguntar: será que a minha vida traz indícios claros de que eu pertenço a Jesus? Será que a minha vida, mesmo que eu tenha uma queda ou outra aqui e ali, mesmo que eu ainda esteja numa caminhada progressiva de entender quem é o Senhor, o que Ele tem para mim, será que a minha vida é demonstrada pelo testemunho, pelo que eu falo, pela forma como que eu me posiciono diante das pessoas, diante da vida, diante dos temas que tem nessa sociedade? Como é que eu me posiciono? É defendendo a perspectiva do reino ou negando a perspectiva do reino? É defendendo a Jesus e a sua causa ou defendendo outra pessoa? Pode ser eu mesmo e a causa dessa outra pessoa. O que é que você defende? Tem uma música, se eu não me engano, é do João Alexandre, ou João Alexandre canta ela. Ele termina dizendo, não é do João Alexandre, acho que é do Rebanhão, né? Lá atrás: de que lado você está? Né? Acho que ele fala uma série de coisas na música, né? Aonde está a honra dos orgulhosos? A sabedoria habita com aqueles que são pequenos, né? E ele termina dizendo, de que lado você está? Essa é a pergunta mais importante do universo. Você negou a si mesmo para seguir Cristo Jesus? Ou você negou a Cristo Jesus para seguir a si mesmo? Você negou um bem menor para alcançar um bem maior? Ou você preferiu segurar a sua vida minúscula, negando a vida maiúscula que Deus tem para nós? Há uma esperança nesse texto, que nós vamos ser aqueles que recebem a Cristo Jesus, vão ser mantidos firmes até a volta do Senhor Jesus, até a vinda do reino de Deus com poder, hoje e no futuro plenamente na volta de Cristo Jesus. Amém. Que hoje vocês todos, nós todos, possamos olhar para as nossas vidas, né, e mais uma vez perguntar: Jesus está em meu coração, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas decisões? Se Jesus não está, que hoje você possa falar: Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida completamente a Ti. Que o Senhor seja o dono das minhas decisões, o dono do meu temperamento, o dono das minhas ideias, dos meus pensamentos. Me ajude a levar os meus pensamentos cativos a Ti. Me ajude a negar tudo aquilo que nega o Senhor e abraçar, sem medo e sem vergonha, tudo aquilo que afirma a perspectiva do reino de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós clamamos agora que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a sermos curados dessa cegueira espiritual e existencial, Pai. Essa cegueira que nos afasta de entender e de enxergar o mundo sobre a Tua perspectiva. Senhor Deus, a perspectiva do reino de Deus foi vista e explicada por Cristo Jesus, mas mesmo assim nós temos ainda hoje dificuldade muitas vezes de vivê-la, e nós clamamos, ó Pai, que o Senhor aplique ela à nossa vida na segunda-feira, na terça,
Que o Senhor aplique, ó Deus, a forma como nós construímos a nossa ética, o nosso caráter, as nossas relações, Senhor Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a também criar em nossos corações, quando nós fracassamos e erramos, essa esperança, ó Pai, que a perspectiva do reino também traz, de que o Senhor sempre perdoa aquele que volta com o coração contrito e arrependido, e que o Senhor renova as nossas esperanças, nos purificando e nos limpando de todo o mal, como o texto na Tua Palavra fala, que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o mal. Nos purifica assim agora, Pai, em nome de Jesus, e nos ajuda a nos posicionarmos a favor de Cristo e do Seu reino. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe.